Boa tarde, nono ano. Estamos começando mais uma semana e essa semana com um assunto novo. A partir dessa semana vamos estudar o período conhecido como Guerra Fria, que se inicia logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Guerra Fria, ocorreu a divisão do mundo. O mundo ficou numa visão bipolar, ou seja, ficou dividido em dois lados. Podemos observar aqui no mapa, né? Essa parte rosa é a parte que ficavam os aliados da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, um lado, e do outro lado, né, existiam os dois polos de poder, por isso bipolar, ficavam os Estados Unidos, incluindo toda a América e a parte leste da Europa, a parte oeste da Europa e a Austrália. Então, toda essa parte em amarelo ficava do lado dos Estados Unidos e a parte rosa da União Soviética. Essa foi a divisão que marcou toda a Guerra Fria. E por que Guerra Fria? Por que esse nome Guerra Fria? Guerra Fria foi a definição dada para a expressão de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate militar declarado e direto entre Estados Unidos e União Soviética. Em outras palavras, a Guerra Fria foi uma Guerra Fria porque não teve um combate direto, como vimos na Segunda Guerra Mundial. Quem fazia parte? Existiam os países membros da OTAN, que eram os Estados Unidos, Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, França, Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e Grécia. Esses eram os principais países ou os líderes que faziam parte da OTAN e que passou a fazer parte de um dos blocos liderado pelos Estados Unidos. O outro bloco fazia parte os países membros do Pacto de Varsóvia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Cuba, China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Tchecoslováquia e Polônia. A partir desse momento, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, alguns líderes começaram a se incomodar com o poder que a União Soviética estava tendo. Foi tanto que o primeiro-ministro da Inglaterra chamou que a Europa precisava de uma cortina de ferro para se proteger da União Soviética e do socialismo. Então, ele defendia que após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, ou a URSS, tinha se tornado um grande inimigo dos valores ocidentais e que precisava ser combatido. Esse foi o iniciozinho da Guerra Fria. Então, aqui temos as principais características desse período conhecido como Guerra Fria. As principais características foram disputa tecnológica, cada país fazia mais tecnologias para mostrar que tinha mais poder. Teve a corrida espacial, a primeira vez que o homem pisou na Lua foi no período Guerra Fria para mostrar quem tinha mais poder, mais tecnologia e mais investimento. Tinha também a espionagem, a CIA, que era dos Estados Unidos, e a KGB, era o órgão de espionagem da Rússia. A busca por aliados, cada lado ficou em busca de aliados. E teve conflitos regionalizados, guerras que aconteceram em países específicos por causa dessas disputas. E teve também difamações. Nas imagens ao lado, a gente vê a imagem daquele filme Rocky Balboa, que mostrava justamente esse embate entre a Rússia e a União Soviética. Rocky representando os Estados Unidos e Drago representando a União Soviética. Teve também o passo importante que foi a criação da ONU, que aconteceu em 1945. Essa ONU visava manter a paz, e garantir o fim da miséria pelo mundo. E foram criados outros órgãos também, como o FMI, FAO, que foi a Organização da Agricultura e Alimentação, a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, o BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a Unesco, Organização para a Educação, Ciência e Cultura. Então,
Nesse período de Guerra Fria aconteceu a divisão da Alemanha na Conferência de Potsdam. Foi em 1949. A Alemanha ficou dividida em 4 zonas de ocupação. Uma zona ficava com a União Soviética, outra com os Estados Unidos, outra com a França e outra com a Inglaterra. E a capital, Berlim, foi dividida por um muro. A Inglaterra ficou dividida por muito tempo pelo chamado Muro de Berlim, né? Então, essa divisão da Alemanha ficou dividida nesses 4 pedaços. A República Democrática da Alemanha, a parte oriental, a República Federal da Alemanha, a parte ocidental, e Berlim se torna o principal alvo de investimento dos norte-americanos e obtém grande desenvolvimento. Em 1961, para conter a migração oriental-ocidental, os comunistas constroem um muro dividindo a cidade. Foi o chamado Muro de Berlim, que vocês veem imagem do muro. Durante a Guerra Fria também foi criado vários planos de reconstrução e investimentos para diminuir os impactos ocorridos na Segunda Guerra Mundial. O principal foi o de 1947, o Plano Marshall, que foi um plano econômico de auxílio aos países europeus, os países ocidentais, para reduzir também a possível influência soviética. Já a União Soviética criou, em 1949, a Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, a versão soviética do Plano Marshall, né? Para os Estados Unidos, criaram também a doutrina Truman, onde eles apoiavam as nações livres que desejassem resistir à dominação comunista. E a ideia era combater o comunismo em qualquer lugar do planeta. Já a Rússia fundou a Cominform, o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários. Era a união dos partidos comunistas para evitar a influência dos Estados Unidos. Foi criado também a OTAN, em 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Era uma aliança militar dos países capitalistas. E o Pacto de Varsóvia era uma aliança militar dos países que fazia parte do grupo da União Soviética. Os dois lados bem definidos. Então, voltando aqui para a Guerra Fria, a gente já ouviu falar em paz armada, né? Então, durante essa Guerra Fria, os países começaram a criar armamentos cada vez mais potentes para se protegerem em caso de um embate. Esse nome, paz armada, vem justamente porque não houve a guerra, mas eles começaram uma outra corrida armamentista para se armar, espalhando exército pelo mundo e nos países aliados. Então, eles queriam manter o equilíbrio para que não houvesse guerra, eles queriam mostrar ao outro que também tinha poder de fogo, tinham armas potentes. Então, a paz estaria garantida por causa do medo do ataque inimigo devido às armas poderosas. Então, isso gerou outra corrida armamentista, que foi o processo pelo qual um país busca armar-se com o intuito de proteger-se do outro. Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo em seu aparato de defesa. Com isso, surge o círculo vicioso, do qual ambos os países se armam em decorrência da desconfiança mútua. Então, os mísseis, aviões, cada vez mais modernos para se proteger em casos de guerra. A corrida espacial foi outro fator ligado à Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputaram poder tanto em armas quanto em tecnologia diversificada, como, por exemplo, os foguetes. Enquanto o país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava outro foguete para levar o homem à Lua. Então, os principais fatos da época foi, em 57, a Rússia enviou o primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik. O primeiro ser vivo foi a cachorrinha, a cadelinha Laika. Em 58, os Estados Unidos mandou o Explorer 1. Em 61, a Rússia mandou o primeiro homem ao espaço. Em 69, chega o homem à Lua, a Apolo 11, dos Estados Unidos. Então, ficou essa disputa para ver quem teria chegado primeiro à Lua. Aqui vocês veem o homem caminhando sobre a Lua, e essa corrida espacial foi uma briga travada entre Rússia e Estados Unidos para ver quem tinha
conseguido chegar à Lua primeiro. Até hoje tem essa disputa no que se refere aos avanços espaciais. Os dois países corriam para tentar atingir objetivos significativos nessa área. Então, cada um que enviava lançavam seus mísseis e seus homens à Lua. Aqui temos um exemplo de Cuba, que foi um país foco dessa Guerra Fria. Cuba foi o único país socialista da América. Em 59, teve a Revolução Cubana com o líder Fidel Castro. Em 61, o presidente dos Estados Unidos ordena a invasão da ilha. Só que o exército cubano rapidamente derrotou os invasores e se aliou à União Soviética. Em 62, ocorreu a chamada Crise dos Mísseis. A União Soviética decide instalar mísseis nucleares em um território cubano e os Estados Unidos promovem um bloqueio naval a Cuba. Cuba é excluída da OEA, Organização Econômica. Então, Cuba ficou isolada aqui na América. Então, ocorreu também, no período da Guerra Fria, os golpes militares em vários países. Por exemplo, o Brasil teve o golpe militar, onde os militares começaram a governar o Brasil durante a ditadura militar. No Chile, também teve, e na Argentina. Então, vários países, a fim de se protegerem, entre aspas, buscaram se militarizar nesse clima de Guerra Fria. Então, houve o fim da União Soviética. A União Soviética acabou se enfraquecendo por não proporcionar bem-estar à população, porque a população estava descontente com a corrupção, né? Então, em 85, Mikhail Gorbachev é eleito presidente da República Socialista Soviética. Então, houve uma abertura econômica, chamada de perestroika, e a reestruturação governamental, chamada de glasnost. Em 1991, foi marcado o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. E Boris Yeltsin assume a presidência da Rússia. A União Soviética encerra, tem um fim, e o país onde vivia o território da União Soviética passa a ser chamado apenas de Rússia. Houve ainda a derrubada do Muro de Berlim, em 1989, o símbolo da Guerra Fria, porque dividia literalmente o mundo em dois lados, o capitalista e o socialista. A Guerra Fria foi marcada pelo embate dos dois lados, o mundo capitalista representado pelos Estados Unidos e o mundo socialista representado pela União Soviética. Então, o fim do Muro de Berlim marca também o fim da Guerra Fria. A Alemanha foi reunida, né, porque ela tinha sido dividida em 4 partes após a Segunda Guerra. E como acabou? Né, a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria foi por causa da falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1989, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 90, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos países aliados, com reformas econômicas, acordo com os Estados Unidos da América e mudanças políticas. O sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas. Então, o fim da Guerra Fria, a Guerra Fria foi um longo período, que durou de 1945 até o começo de 1990, quando a União Soviética chega ao fim e chega ao fim também a Guerra Fria. Então, esse aqui é mais um conteúdo que vocês vão estudar e a atividade de vocês sobre essa aula vai estar no grupo. Até a próxima aula.